Fala pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui, né, presente com vocês para poder criar uma aplicação no Ellipse 3, na parte básica, criar as aplicações básicas. Tá? Então, o primeiro passo aqui nosso, depois de instalar o software, a gente vai estar abrindo aqui o aplicativo Ellipse 3, né? Então, pessoal, eu vou estar abrindo aqui o aplicativo do Ellipse 3. No meu caso aqui, o aplicativo ele está bem aqui embaixo, né? E esse aqui é a aplicação Ellipse 3. E aí aqui ele fala o seguinte, né? Que a licença do E3 Studio não encontrada nesse servidor deseja rodar em modo demonstração. Então aquele ponto que eu já comentei com vocês em aula, né? Que como a gente não tem a licença, a gente está rodando no modo de demonstração. As limitações são aí em função do tempo do domínio executando, dá lá aproximadamente 2 horas, né, com esse domínio. No entanto, se o domínio parar de rodar, é só a gente voltar lá, né, parar o domínio e rodar o domínio novamente, ele dá mais 2 horas de aplicação aí pra gente. E no caso das imagens e a quantidade de telas que a gente pode trabalhar nessa aplicação demo. Então são essas limitações, perfeito? Mas porque a gente vai trabalhar, a gente roda aqui na versão demo sem problema nenhum. A primeira questão aqui que ele abre, né, no Ellipse 3, para a gente é iniciar o E3 Studio. Né? Nesse caso, a gente vai iniciar uma aplicação, pode criar um novo domínio e abrir um domínio existente. Quando se instala pela primeira vez, provavelmente aqui não está aparecendo nada. No meu caso, quando eu já fui fazendo algumas aulas, né, fui fazendo algumas atividades aqui, já tem vários arquivos. Né? No nosso caso aqui, por enquanto, a gente vai criar um novo domínio. Então, a gente vai vir aqui criar um novo domínio nessa aplicação, vai dar um OK. E aí ele vai ter um assistente, né, de configuração inicial. Esse ponto aqui, ele pergunta, né, aplicação em branco, padrão, criar uma biblioteca, né, de componentes do Ellipse 3 ou uma aplicação em branco. A gente vai criar uma aplicação padrão, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, aula, vou colocar vídeo aula, tá bom? A questão, vídeo. Aqui eu não vou colocar espaço, tá bom? Por que eu não vou colocar espaço? Porque o domínio, se a gente deixar espaço ou caracteres especiais no domínio, quando a gente for rodar ele vai dar um erro no domínio. Então sempre vai ter que ser escrita tudo junto ou colocar pelo menos um underline, um traço, né, nesse ponto aí. Então eu vou colocar aqui um vídeo underline aula pra gente. E aqui salvar a aplicação em, né, qual que é o local. Então eu posso vir aqui procurar e eu posso escolher, por exemplo, a pasta que eu quero salvar esse domínio aí, no caso, pra gente. Por exemplo, poderia ser a pasta lá, meus documentos. Então eu vou colocar aqui na minha pasta lá de meus documentos. E eu posso criar também arquivos. Então eu vou salvar esse aí. Ele vai salvar na pasta meus documentos um arquivo chamado vídeo aula. Vou dar um avançar. E aí ele pergunta, essa aplicação vai pertencer a qual domínio? Um domínio ativo, criar um novo domínio ou não adicionar nenhum domínio. Então é importante a gente criar um domínio para poder rodar a aplicação aqui. E aqui que vem o importante, né? Se eu tirar esse underline e colocar espaço, depois a gente não vai conseguir rodar a aplicação. Então ou eu escrevo tudo junto, ou eu coloco underline, traço aqui. Lembrando que os caracteres especiais de barra, aquele e-comercial, né, porcentagens, esses caracteres eles são reservados da aplicação. Então a gente não pode usar ele. Tá bom? Vou dar um avançar. Aqui a parte da resolução da tela, onde a gente pode configurar ela para uma resolução. No nosso caso, ele já puxa aqui automática a melhor resolução da minha área de trabalho. Nesse caso, vou dar um avançar. Se a gente deseja comunicar com o dispositivo, né, qual que é o dispositivo lá, por exemplo, e aqui a gente vai colocar o driver de comunicação desse dispositivo, por exemplo, um CLP lá. Por enquanto a gente não vai fazer a comunicação, então vou deixar um não aqui. Não vou guardar os dados em disco, né? Não vamos monitorar alarmes porque a gente não vai trabalhar com a aplicação de alarme ainda. E fechou a minha aplicação, a gente volta aqui e ele abre essa área de trabalho para gente.
aí o elipse 3. Dentro dessa área de trabalho, é importante a gente saber que aqui em cima, ó, eu tenho as ferramentas do elipse 3, onde a gente pode enviar para frente, enviar para trás, né? Avançar, recuar os objetos que a gente colocar nessa área aqui. Tá bom? A parte do zoom, nesse caso, camadas. Aqui vai ter a parte onde a gente vai criar formas. Então, linha, conector, retângulo, retângulo arredondado. Então, onde a gente pode criar as fórmulas aqui. Objeto de texto, display, tá? Objeto de set point. Se a gente queria inserir, tiver a vontade de fazer uma inserção de imagem. Aqui, escala, o que a gente pode colocar. Aqui alguns objetos de animar com translação, animar com rotação, que a gente vai estar vendo mais para frente. A inserção de botão de comando. Aqui um botão liga e desliga. Barra de rolagem, né? E aqui o botão de incremento e decremento. Além de mais algumas configurações aqui, ó, por exemplo, de cor de fundo, cor da frente, estilo de preenchimento que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho aí nessa configuração. Se for trabalhar com texto, tem as configurações do texto aqui, ó, fonte, tamanho da fonte, a cor da fonte, negrito, itálico, sublinhado, e aqui a opção do texto, né, centralização do texto, aí como que a gente vai trabalhar. Além disso, eu tenho aqui, ó, no nosso lado esquerdo, um menu chamado Organizer, que abre aí pra gente, tá? E aqui embaixo, ó, eu tenho duas abas nesse menu, Organizer e Galeria, onde tem as imagens. Aqui que eu falei para vocês que tem uma limitação, ó. Se eu quiser inserir essa primeira imagem, ela vem legal para a nossa aplicação. Mas se eu quiser rodar a segunda imagem, ele abre uma mensagem para a gente, falando que apenas a figura 1 da galeria está disponível no modo demonstração. Então a gente não consegue trabalhar com essas outras imagens que estão aqui, somente a figura 1. Perfeito? De cada galeria. Então se eu clicar aqui, ó, ar-condicionado, quando eu clico em ar-condicionado, ó, somente a primeira figura. Se eu for tentar colocar qualquer outra figura, dá o mesmo aviso aí. Por quê? Porque a gente só tem essa figura disponível para a gente na aplicação do modo demo. Voltar aqui no Organizer. Dentro do Organizer, vocês podem perceber que eu tenho aqui o domínio vídeo aula, né, que foi o nome que a gente deu lá ao domínio. Aqui os arquivos, ó, tá o nosso projeto vídeo_aula, né, .prj, que é a nossa aplicação do Elipse E3. E aqui eu tenho, por exemplo, no quadro telas, né, na aba telas aqui, ó, tela inicial, que é essa tela que está aqui. Depois a gente vai criar mais telas, vocês vão perceber que vai aumentando a quantidade de telas. A mesma coisa vai acontecer no quadro aqui, ó. Eu tenho no Viewer só o top por enquanto. Depois a gente vai trabalhar basicamente com quadros aqui também. E aqui eu tenho os recursos, né, que eu posso inserir os recursos no meu objeto. Aqui embaixo eu tenho, por exemplo, ó, se eu clico aqui na minha área de trabalho, eu tenho aqui essa aplicação tela inicial, né, panel.screen. Propriedades. Aqui vai abrir sempre as propriedades do objeto que tiver selecionado. Então, por exemplo, ó, vou colocar um retângulo aqui. Ó. Quando eu coloco um retângulo aqui, opa, vamos voltar aqui. Vou colocar um retângulo aqui só para vocês verem bem próximo aqui. Ó. Quando eu clico na tela, olha lá, ele tem as propriedades da tela inicial. Se eu clico no retângulo, ele vai abrir as propriedades desse retângulo. Onde eu tenho aqui, por exemplo, qual que é a cor da borda que eu quero trabalhar. Então eu posso colocar uma borda preta. E aí a gente percebe que a borda do nosso retângulo mudou. O estilo da borda, né? Se eu quero tracejado, se eu quero pontilhado, se eu quero traço ponto. Então eu vou escolher aqui, eu vou deixar normal, certo? E aí vem mais algumas propriedades, né? Se eu quiser alterar, né, esse tipo. Então, ó, tem um efeito 3D, na onde eu tenho o Raised, que ele vai pegar essa parte aqui direita mais a parte inferior, e se eu colocar no Sunken, eu vou ter a parte superior, a lateral esquerda aqui, ó. Perfeito? Então, eu vou deixar no 3D aqui, sem nada de 3D. Aqui, qual que é o nome desse retângulo, dessa aplicação? Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, silo aí, nesse caso, né? Eu posso estar trabalhando com uma caixa de água, nesse nosso caso aí.
Então, são algumas aplicaçõezinhas aí que a gente pode estar trabalhando nesse retângulo. No nosso caso, eu vou deixar retângulo 2 aqui mesmo. Perfeito? Aonde que ele está salvo, ali algumas características dele. Aqui, qual que é o ângulo que ele está no ângulo 0. A posição, né, o tamanho dele, ó. Vou mexer aqui no tamanho. Quando a gente mexe no tamanho, ó, as propriedades de tamanho mudam ali. Se eu mexer aqui na posição, a gente vai ver que vai alterar o x e o y. Então, são características que a gente está mexendo. O background, pessoal, é uma cor de fundo. Então, é uma cor que, por enquanto, a gente não está visualizando. Porque a gente só está visualizando a cor da frente, que é o foreground, que é a cor azul. Então, eu posso até alterar a cor azul aqui, ó. Vou colocar o foreground, ó. Percebam que ele foi para um cinza mais escuro. Né? E aqui, ó, eu tenho o file, é o Fill Style. Esse Fill Style, quando eu clico aqui, eu vou colocar para vocês agora, por exemplo, um vertical. Quando eu coloco vertical, percebam que as linhas da frente, ó, que são aquele cinza mais escuro, elas ficam verticais. E agora sim eu enxergo o background, que é essa cor. Eu vou mudar o background, por exemplo, para uma cor amarela, né? Quando eu mudo aqui, vocês percebem que o background nosso tá amarelo, lá, aquela corzinha amarela lá pra gente. Né? Mesma coisa, se eu mudar aqui, ó, o foreground, né, que é a cor da frente, a gente mudou as linhas para vermelho. Perfeito? Então é aqui, ó. Então tem várias opções, por exemplo, posso colocar cross, posso colocar gradiente, né? Então a gente vê um formato gradiente aí que a gente vai trabalhar um pouquinho, certo? Depois a gente vai trabalhar em outras questões aí desse gradiente também. Basicamente, pessoal, por enquanto, é essas questões que a gente está trabalhando aí. Então eu vou pegar ele, vou voltar aqui esse retângulo, certo? E eu posso trabalhar ele também com as propriedades dele nessa questão. Aí ele selecionado, eu venho aqui, ó, em estilo de preenchimento. Então quando eu clico em estilo de preenchimento, abre vários estilos aqui pra gente, ó. Tá vendo? Aquela mesma questão lá dos estilos. Eu vou escolher esse estilo aqui, ó, o gradiente da vertical na borda, certo? E a cor da frente eu vou colocar um cinza um pouco mais escuro. E a cor do fundo eu vou colocar um cinza um pouquinho mais claro pra gente, para dar essa impressão que fosse um silo, né? Uma caixa, um objeto com circunferência, né? Para dar essa impressão pra gente aí. Então eu fiz um gradiente aí nessa opção. Então eu desenhei praticamente o nosso silo aqui, ó. Vou deixar um pouquinho maior para ficar bem mais fácil da gente entender a aplicação. Dentro desse silo, né, dessa caixa de água, o que eu quero criar? Eu quero criar um nível de água, né, para a gente fazer uma leitura. Então eu vou pegar aqui, ó, o mesmo objeto, o retângulo, né, e aqui dentro dessa aplicação eu vou desenhar ele como se fosse um nível de água aqui para gente, com algumas características. Vou deixar desse tamanho aqui, certo? Vou clicar aqui nele, vou vir aqui nas propriedades desse retângulo e vou alterar a cor para um azul mais clarinho. Cliquei lá, beleza, criei essas características dele. Perfeito? Para a gente poder fazer com que isso aqui varie agora, a gente vai precisar criar uma tag, né? Uma tag do tipo demo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui, ó, né, no objetos do servidor, nesse item aqui, né? Provavelmente vai estar aqui ele recolhido, né, nessa aba. Então, objetos do servidor, clico no botãozinho de mais, procuro aqui, ó, objetos de dados, que é esse item aqui pra gente. Clico no mais, vou em dados. Quando eu clicar em dados, eu venho, clico com o botão direito em dados, inserir, panel, e a gente vai inserir uma tag do tipo demo, né? Vai abrir essa caixa de diálogo pra gente. Eu vou colocar aqui uma tag chamada nível, né, nesse nome dela. Automaticamente em dados, ele surgiu esse botão aqui, ó, de mais. Eu clico no botãozinho de mais e ele já aparece para mim a tag nível. Clico na tag nível e agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, percebam que agora eu estou nas propriedades da tag nível. Se eu clico no retângulo, propriedades do retângulo. Se eu clico na tag nível, ele abre para a gente a tag demo nível aí para gente. E aqui eu tenho todas as propriedades. Nessas propriedades, eu tenho aqui qual que é os valores que ele trabalha, com 100% do nível, ou
meu 0%, né? Então ele vai trabalhar com o mínimo de 0 e com o máximo de 100. Então ele vai passar por todos os valores de 0 a 100. O período, percebam aqui ó, que eu tenho 10.000. Esse período está relacionado a milissegundos. Então o que a gente vai fazer? Ó? Aqui eu tenho, por exemplo, de 0 até 999 segundos, milissegundos, né? E aqui eu tenho 10 milissegundos. Então percebam que aqui para a gente é o que vai trabalhar, qual que é o scan, qual que é o tempo que ele vai variar, de 0 até 100, certo? E aqui o scan dele, esse scan é o tempo de varredura, que está 1 segundo, a gente vai colocar 100 milissegundos, a varredura dele para ficar mais suave essa transição aí. E aqui no type vai ter quais que são os tipos, né, de sinal que a gente vai ter nessa tag demo. Então ela vai ter random, senoidal, square, current time. Esse current time ele pega a hora e a data do sistema, rampa de subida, rampa de descida e rampa de subida e descida aí nesse caso. No nosso caso a gente vai trabalhar por enquanto com senoidal mesmo. Perfeito. Feito isso, pessoal, agora a gente precisa, criamos a tag, alteramos as configurações dela. Agora a gente precisa vincular esse objeto retângulo a essa tag nível. Vamos lembrar que a gente precisa que ele varie nessa posição vertical para a gente aqui. Então eu vou clicar com o botão direito em cima desse retângulo, vou até propriedades, abre para a gente essa janela aqui, ó, propriedades do retângulo 3. Venho aqui em associações e eu vou procurar o item vertical percent field, que está aqui, ó, vertical percent field. Nesse item é o que a gente vai verificar aqui, ó, a variação vertical dele. Então eu vou clicar aqui. Para essa tag a gente vai trabalhar com uma conexão simples, tá bom? E vou encontrar aqui dentro da fonte a nossa tag nível na sua propriedade value e vou dar um colar. Quando eu fizer isso, automaticamente eu vou vir aqui em cima, ó, rodar o domínio, porque eu quero iniciar ele, e vou dar um executar aqui, ó, vou clicar em executar. Quando eu clicar em executar, ele vai abrir para a gente essa janela, ó, e aí eu já consigo verificar aqui, ó, a variação do nível. Então, aquele período de 10 segundos, ó, ele usa 5 segundos para subida e 5 segundos para descida no nível. E essa variação mais suave está por causa do scan lá, que a gente colocou um scan de 100 milissegundos. Se a gente colocasse um scan de 1 segundo, ele ia dar pulos, vamos dizer assim, ele ia fazer uma transição mais, menos suave, nesses pontos aí. Então, ia fazer como se fosse saltos de um ponto para o outro. Por isso que a gente mudou o scan para 100 milissegundos lá. E aqui ele está variando de 0 até 100%. Beleza? Vou fechar aqui. E essa é a criação da tag demo nível. E a gente fez o vínculo desse objeto retângulo a essa tag nível na sua propriedade lá, na sua fonte, da tag, junto com a conexão do tipo simples na sua propriedade vertical percent field. Agora a gente vai inserir um display aqui para que mostre qual que é o valor que está nesse momento. Então a gente vai vir aqui, ó, no objeto, display, clico aqui, ó, nesse item de display e eu vou inserir aqui, ó, um display agora. Perfeito? Vou deixar aqui. Inserir nesse display, agora a mesma coisa, eu preciso vincular ele à nossa tag demo, no caso lá. Então eu vou colocar aqui o botão direito no display, vou em propriedades, já que a nossa tag está construída, encontro aqui associações, vou na sua propriedade value, porque agora a gente quer que traga um valor, conexão do tipo simples, e a gente vai buscar a tag nível na sua propriedade value e vai mandar colar aqui. Fechamos aqui a aplicação e vou mandar rodar o domínio. Percebam que agora eu tenho um valor aí, ó, rodando, com várias casas decimais. Não é legal isso. Então eu posso vir aqui, ó, na tag demo e eu vou colocar aqui, ó, botão direito,
na sua propriedade, vou vir no item aqui, ó, formatação, e vou buscar número. Aqui a gente pode configurar quais são as características desse número que a gente quer. Então eu posso usar casas decimais após a vírgula, nesse caso está 0. Poderia colocar 2 casas decimais aqui, né? No caso eu posso deixar 0 casas decimais. E eu vou dar um OK, né? Vou fechar aqui, ó. Quando eu fechar agora, vou mandar rodar o domínio novamente. Percebam que agora, o que acontece? Eu já não tenho mais aquele monte de casa lá, né, depois da vírgula. Eu só tenho os números, né, antes da vírgula aqui, que varia de 0 até 100. Mas vamos pensar o seguinte, ficou um pouquinho feio lá, né? Então, clicando aqui no display, ó, eu tenho a fonte que eu quero trabalhar, nesse caso Arial, tamanho dela, se eu quero negrito. E aqui a gente pode colocar centralizado, né, para ficar mais bonitinho. E alterar, por exemplo, essas propriedades aqui do display. Se a gente achou que ficou grande, né, você pode redimensionar esse display aí, ó. Alterei, né, coloquei aqui, ó, centralizado, né, nesse display, no caso aqui. Percebam que agora, né, a gente tem o nosso display bem com a informação, né, centralizada lá. Perfeito, pessoal. Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês aí, né, que é aquela primeira parte da nossa aula. Tá? Acho que é mais fácil para vocês acompanharem agora, né? Qualquer dúvida, podem fazer as perguntas durante as aulas lá, ou mandar as perguntas lá para mim também, que eu vou estar respondendo aí no decorrer da semana para vocês. Beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.